Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo. Tenho visto a necessidade de estudarmos a ceia do Senhor. Sabemos que em meio a essa pandemia do Covid-19, a nossa fragilidade, principalmente por não podermos nos reunir juntos no mesmo lugar, no mesmo recinto, na igreja, no templo. Então surgem muitas dúvidas a respeito da ceia do Senhor. Estaria eu deixando de cumprir um mandamento de Cristo? Estou pecando? Como é que eu posso fazer isso? É certo fazer a ceia de forma virtual, na direção do pastor e todos, cada um em sua casa fazendo? Como fazer? Como proceder? Enfim, dúvidas que nos surgem por uma situação nova, por uma situação surgiu de repente, e às vezes nós não temos respostas imediatas e tomamos atitudes, tomamos decisões em cima dessa emergente causa, né? Estamos reclusos, estamos cada um em suas casas, mas vamos tentar resolver essa situação, vamos tentar entender essa situação e como podemos fazer para minimizar essa questão e entender principalmente se eu estou deixando de cumprir o mandamento do Senhor e se não, como fazer para me manter dentro desse mandamento do Senhor. Primeiro temos que entender sobre a ceia do Senhor, que a ceia do Senhor é um momento de comunhão, é um momento onde o Senhor Jesus Cristo instituiu um memorial, e isso aconteceu no momento de Páscoa, e ele junto com seus discípulos celebra essa Páscoa, e no meio da Páscoa, quando ainda estavam comendo, e nós podemos observar isso lá em Marcos 14, de 22 a 26, a palavra diz lá, enquanto comiam. Em Mateus 26 a 30, o relato é exatamente igual, enquanto comiam. Então o Senhor Jesus se levantou para instituir esta ceia do Senhor. E em Lucas nós temos um relato um pouco diferente de Marcos e Mateus, e ali Jesus ele diz fazer isto em memória de mim. E lá ainda em Lucas, no capítulo 24, de 28 a 35, nós temos o episódio de Jesus se encontrando com dois discípulos em Emaús, e ali ele parte o pão. Então também temos aí um tipo de nomenclatura, um tipo de nome que também se dá a esta ceia, que é o partir do pão, que é muito importante para analisarmos todos os textos que falam a respeito da ceia do Senhor. Nós podemos então observar que a ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo para que a igreja tivesse propósito de sempre em reuniões lembrar do ato sacrificial de Cristo Jesus. Mas nós devemos entender que há 3 graus, ou 3 instâncias, ou 3 momentos que nós entendemos a nossa comunhão com Deus. Primeiramente, é a comunhão individual. Nós, como servos de Cristo, nós como chamados e participantes deste corpo, nós atuamos também de forma individual com relação tanto à adoração, tanto quanto à ceia do Senhor. E de fato nós não podemos dividir aquilo que é adoração, aquilo que é ato de culto da ceia do Senhor. Ambos fazem parte da ceia do Senhor. O que precisamos entender é que nós temos 3 momentos de adoração, de louvor, e nós devemos fazer. Então, primeiramente, é a comunhão individual. Por que individual? Porque a salvação é individual. Somos cada um cumprindo o mandamento de Cristo, individualmente. O propósito é a união com Cristo em semelhança à sua morte e ressurreição, ou seja, sua abnegação de vida mundana para uma vida de obediência a Deus. Isso baseado em Romanos 6. Para que a gente não se alongue nesse estudo, não vamos ler todos os textos citados aqui, mas os irmãos em casa podem conferir. Nós nos assemelhamos a Cristo em sua morte e sua ressurreição. Mas o texto principal que nos informa desse partir do pão, de comer a ceia do Senhor, é baseado em João capítulo 6, de 50 a 58. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer?
Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho de Deus, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Notem, queridos, que nós temos nessa passagem algumas ênfases que nós podemos perceber como algo individual, algo que é para cada pessoa fazer. Não se trata da comunidade, não se trata de um elemento comunitário, mas sim individual. Por exemplo, se vocês não comerem a carne do filho, quem come? E depois, quem come? Então tem essas ênfases. Quem comer este pão viverá eternamente. Então está falando de algo individual. 1 Coríntios 12, 27 vai deixar muito claro essa questão, que nós somos corpo de Cristo e individualmente nós pertencemos a esse corpo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então nós podemos perceber que para participar do corpo de Cristo, nós precisamos comer da carne de Cristo e beber seu sangue. Literal isso? Claro que não. O pão se transforma em carne? Literalmente, não. Nós não cremos na transubstanciação e nem na consubstanciação. Bem provável que mais para frente eu faça um vídeo a respeito desse tipo de crença, mas para os irmãos entenderem, os católicos romanos acreditam na transubstanciação. Quando eles partem o pão, quando eles comem do pão na comunhão ali, na missa, eles acreditam que há o sacrifício de Cristo sendo renovado naquele momento, chamado a missa. Nós não cremos assim, porque o próprio Cristo falou em memória de mim, então é um ato memorial. E ele estava com o pão na mão e ofereceu aos seus discípulos. Ele não estava oferecendo a sua carne, ele não tirou um pedaço do seu corpo e deu aos discípulos. Não houve transubstanciação ali, porque ele estava presente naquele momento e nós não cremos que o pão se transforma na carne de Cristo e o suco da uva ou vinho se transforme no sangue de Cristo. Mas isso é algo que fazemos espiritualmente. Lembra que lá em João capítulo 4, Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós cremos que esse ato de salvação ele acontece internamente pelo Espírito Santo de uma maneira espiritual. Todas as vezes que nós colocamos o sacrifício de Cristo em nossas mentes, todas as vezes que lembramos desse sacrifício e todas as vezes que examinamos as nossas vidas e confessamos os nossos pecados diante do Senhor, e ele é justo para nos perdoar o pecado, 1 João capítulo 1, 9. Então nós estamos de fato celebrando, estamos de fato sendo cada vez mais incluídos nesse ato sacrificial de Cristo por nós na cruz. Nós devemos nos identificar com a morte de Cristo e com a ressurreição de Cristo. Por isso a ceia do Senhor, o culto a Deus, é feito de forma individual. Nós mantemos essa comunhão com o Pai através de Cristo nesse ato memorial que é feito de forma espiritual. Por quê? Porque nós, lá em 1 Pedro 2,5 diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Como que nós
podemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais através desse ato memorial em nossas vidas. Devemos fazer isso todos os dias. Todos os dias devemos confessar os nossos pecados ao Senhor e todos os dias, então, devemos oferecer esse sacrifício, que é uma vida dedicada à causa de Cristo. É uma vida que se identifica ao sacrifício de Cristo em abnegar as coisas mundanas. Jesus, ele viveu uma vida aqui presente nessa terra, como nós estamos vivendo, uma vida de abnegação às paixões mundanas, às coisas referentes à vida na carne. Ele se abnegou, ele negou esse prazer na carne para viver uma vida de obediência a Deus. E é isso que nós devemos fazer, e esse é o tipo de sacrifício espiritual que devemos fazer. Se você ler 1 Pedro 2:5, você vai perceber nos versículos anteriores, Pedro está falando desse tipo de sacrifício, de deixar as coisas mundanas para trás e encarar essa identificação individual com a morte de Cristo. Eu não preciso me preocupar no ato da ceia, de comer o pão e beber o cálice junto com os irmãos, se eu estiver todos os dias fazendo isso individualmente e espiritualmente. Então, quando nós fazemos isso individualmente de uma maneira espiritual, nós já estamos cumprindo a ceia do Senhor. E nós percebemos também que há uma comunhão como se fosse uma segunda instância, um segundo grau, que nós percebemos na palavra de Deus que o culto ele é feito de forma também familiar. Se nós estamos falando em sacerdócio, nós somos sacerdotes de nós mesmos, essa é a ideia lá em 1 Pedro 2, e também agora com relação à família, existe um núcleo familiar, e esse núcleo familiar é o que nós chamamos de comunhão familiar. Deus deseja, Deus quer que as famílias estejam unidas no mesmo propósito espiritual que ele requer na forma individual. Nós percebemos isso na palavra de Deus, principalmente em Atos 2, de 42 a 46. Mas antes de ir para esse texto, nós temos que entender por que Deus quer famílias unidas nesse propósito. Porque quando ele instituiu a Páscoa, ele estava instituindo algo que preservava as famílias de Israel. Lá em Êxodo 12, principalmente os versículos 3, 4, 21 e 46, os irmãos podem perceber que lá ele está relacionando a famílias, está falando a famílias. As famílias deveriam se reunir em torno de uma mesa e ali comer da Páscoa. Eles iam comer essa Páscoa, eles sacrificariam, imolariam um cordeiro antes, 7 dias antes, passariam esse sangue nos umbrais da porta, e ali sim, a partir desse ato, eles estariam preservados de que os seus primogênitos não sofreriam a morte, que era a 10ª praga ali no Egito. Eles foram preservados nesse momento de Páscoa, e essas reuniões eram feitas de forma familiar. Então os judeus estavam acostumados a se reunir de forma familiar, de maneira familiar, para comemorar a Páscoa. E da mesma forma, então, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor na Páscoa, eles entenderam que isso também era algo que deveria ser feito de forma familiar. Então nós temos no texto de Atos 2, 42 e 46, aí essa ideia de reunião familiar. Olha o que diz o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, esse é um ponto. Segundo ponto, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, é pautado. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. São 4 momentos que ali a igreja estava acostumada a fazer. Eles estudavam a palavra de Deus através da doutrina dos apóstolos, eles mantinham comunhão, ou seja, a igreja se reuniam sempre,
eles se reuniam no templo, ali vai dizer no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o texto continua, que eles louvavam sempre a Deus e oravam também. Isso era feito, eles se reuniam para estudar a palavra de Deus, era a doutrina dos apóstolos, eles mantinham a comunhão e eles partiam pão de casa em casa. Eles entendiam que a comunhão familiar era importante. E eles partiam um pão, davam ali, no meio das refeições, eles partiam um pão e eram lembrados do sacrifício, eles lembravam, melhor dizendo, do sacrifício de Cristo na cruz e do sangue derramado na cruz em favor deles. Que era agora, eles entenderam isso como a segunda aliança, ou uma nova aliança feita no sangue de Cristo. Agora, quem administravam essa ceia? Era o sacerdote do lar. Então, se lá em 1 Pedro 2,5 nós temos um sacerdócio universal, onde todos nós somos, pela palavra de Deus, sacerdotes de nós mesmos, guiados pelo Espírito Santo, no lar existe uma liderança. E isso nós podemos perceber nos textos bíblicos. Quem é essa liderança? Quem lidera o lar? O pai, o chefe da casa, a cabeça do lar. Assim, em semelhança, Cristo é a cabeça da igreja, o homem, o marido, é a cabeça do lar. Ele é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote do lar. Então, ele celebra, ele quem dá o pão, ele quem parte o pão, ele quem lembra, é ele quem dirige esta reunião familiar. Deve partir o pão e comer a refeição lembrando do ato de Cristo. Ele deseja que as casas, e isso é muito importante, que nós aprendamos, que devemos sempre fazer as reuniões em nossos lares, louvar ao Senhor, orarmos juntos, aprendemos a palavra juntos, estudarmos juntos. Isso deve ser feito de lar em lar. Você não pode negar esse segundo tipo de comunhão. E ali sim você pode, você como chefe, você como homem, você como marido, você pode lembrar do sacrifício de Cristo. E independentemente se você faça um ato físico de comer o pão, de beber do sangue, pode ser feito, você é sacerdote do lar, isso está sob a sua responsabilidade, você conhece os seus. Agora, independentemente se você faça isso fisicamente ou não, isso está sendo feito de uma maneira espiritual, quando você está estudando com a sua família, quando você está mantendo a comunhão do seu lar com Cristo Jesus. Como sacerdote do lar, você deve fazer isso, homem, marido e esposo. Você deve fazer isso, essa segunda instância. E fechando, a segunda instância de comunhão, de louvor, é a comunhão na congregação, a igreja do Senhor. O propósito é a reunião do corpo de Cristo para uma celebração de um ato memorial e comunhão dos santos integrantes da igreja do Senhor. Como eu disse, esse ato ele é feito todos os domingos de forma espiritual. Nós, como sacerdotes reunidos em um mesmo lugar, nós estamos celebrando, independentemente se da maneira física de partir o pão e beber do cálice ou não, espiritualmente, quando nós estamos reunidos em comunhão, estamos já fazendo isso. Porque é um lugar onde nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos prestando culto de louvor, nós estamos prestando adoração ao Senhor e nós estamos juntos, unidos, no mesmo propósito de celebrar a comunhão com Cristo. Agora, o ato, por isso que eu digo que o ato de partir o pão, a partir do momento de congregação, o pastor, os presbíteros, partindo o pão e distribuindo ali a ceia do Senhor entre os demais, isso é algo de terceira instância, isso é algo da congregação. Por isso que nós optamos por não fazer isso de forma virtual, porque entendemos que isso é algo que Cristo instituiu para ter olho no olho, mão com mão, corpo no corpo, é uma comunhão, porque por mais que nós fazemos um culto, uma transmissão,
ele é algo que não substitui esse momento da igreja unida junto. A igreja unida, essa igreja, esse tipo de culto que é feito pela transmissão, pela rede social, não substitui a nossa união como corpo, como abraçados, entrelaçados, carne na carne, mão na mão, olho no olho. Isso não é substituído. E o texto lá de 1 Coríntios 11, ele vai dizer isso, né? Que Paulo está falando muito dessa reunião presencial. Reparem só, mas nisso que agora prescrevo não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, olha a reunião presencial novamente, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que for traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. 1 Coríntios 11, de 17 a 34. É claro que Paulo aqui ele está admoestando a igreja de Corinto. Então ele está falando que ele não vai elogiar a igreja de Corinto por conta do tipo de ceia que eles estavam. Mas é importante entendermos que Paulo ele fala de uma reunião presencial. E ele não condena isso. Na verdade, eles devem, e a igreja deveria se reunir para esse propósito. Nós vemos isso em outros textos também, essa reunião de Paulo junto com a igreja. Mas repara então, irmãos, que tem 3 momentos e nós devemos entender primeiramente a maneira espiritual de nós louvarmos a Deus, de nós cultuarmos a Deus, de nós nos apresentarmos a Deus. Mas quero deixar claro para os irmãos, nada disso substitui o momento presencial da ceia do Senhor, onde reunidos nós como corpo podemos celebrar e partir o pão, do mesmo pão comer a ceia do Senhor, no momento onde nós consagramos esses elementos para esse fim, para esse propósito. Não podemos substituir por nada. Espero que os irmãos tenham entendido que isso acontece de maneira espiritual, individualmente, na família e principalmente na congregação. E depois, partindo o pão, nós devemos fazer isso de forma como igreja. Então entendam que nada substitui este momento de estarmos reunidos corpo no corpo. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.